Esse foi um debate acalorado na Rádio Mais FM, aqui de São Paulo. O bispo Samuel Ferreira se pronunciou após a fala do pastor Hermes, que é conhecido também como o pastor da Xuxa. Esse debate foi falado sobre a homossexualidade. Inclusive, aquele famoso pastor Felipe, que já esteve em outros debates com o pastor César Cavalcante, também estava presente aí na mesa. E o bispo se pronunciou no final do debate, teve que falar, responder o pastor Hermes Macedo. O debate na Rádio Mais FM acontece de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Isso é um debate muito interessante e eu quero compartilhar com você hoje. Já pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar aqui no comentário a sua opinião sobre esse debate. Antes de ir para o vídeo, tem uma coisa bem diferente de outros debates, de outras emissoras de rádio, que normalmente é um contra o pensamento do outro. Então são dois debatedores. Na Mais FM eles fizeram diferente. Você pode reparar que a mesa inteira, né, tá repleta de gente ali, são muitas pessoas no debate. Então fica até algo desequilibrado, eu vou dizer assim, né? Mas esse é o objetivo do bispo, da rádio, então tudo bem. Mas ali eu vejo o Felipe, vejo o Hermes, não sei qual é o pensamento dos outros pastores. Inclusive, vou deixar o link do debate aqui embaixo para você que deseja assistir na íntegra. Mas o corte de hoje é apenas da fala do Hermes e do bispo Samuel, que rebate as falas do pastor Hermes. Vamos assistir. Pastor Hermes, referência bíblica. Perdão, é que de vez em quando o negócio fica meio complicado aqui, mas eu lhe prometo que no próximo debate... Você vai falar sozinho. Eu vou falar 3 vezes, eu vou falar 3 vezes mais que os outros falarem. Recentemente eu estive pregando numa igreja em Goiânia, e havia à minha frente um casal homoafetivo, uma mulher cis e um homem trans. E após a minha ministração, ele veio com essa pulseira, o homem trans, e colocou no meu braço, chorando muito. E eu perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele me disse: essa pulseira pertencia ao meu melhor amigo, que uma semana atrás tirou a própria vida por ser trans. E se ele tivesse ouvido o que eu ouvi aqui hoje, ele não teria tirado a vida. Eu costumo dizer que, respeitando aí a opinião de todos, obviamente, a igreja não tem problema com a homossexualidade. A igreja tem problema com a verdade. Se a pessoa for homoafetiva, mas viver de maneira muito discreta, negando a si mesmo, como geralmente se exige dela, né? O que não se exige do hétero, negando a sua sexualidade, a igreja vai fazer vista grossa. Vai fingir que não está vendo. Será a que igreja é assim mesmo? tem muito problema com a sua imagem, com o escândalo que aquilo pode causar. Isso, inclusive, com relação ao aborto. Quantos são os homens que patrocinam o aborto das suas amantes? Sim. Mas que estão na igreja, vivendo de maneira hipócrita. Então, desde que aquilo seja mantido a 7 chaves, tudo bem. Você sabe quantos filhos de pastores eu atendo na minha clínica psicológica? Que já vêm para mim decididos assim, por causa da homoafetividade? Você sabe quantos filhos de pastores são mandados para o exterior para não causar escândalo na igreja? Este é o grande problema que a igreja está enfrentando. E a igreja não sabe lidar com essas questões, a não ser varrendo para debaixo do tapete. O pecado que Jesus mais denunciou dos religiosos da sua época é o pecado da hipocrisia. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Geralmente a gente traduz essa liberdade como liberdade litúrgica, liberdade para levantar as mãos, pular, dar aleluia, glória a Deus. Mas a liberdade a que Paulo se refere é de caráter existencial, é liberdade de ser o que se é. Aí Paulo vai dizer: e nós, com o rosto descoberto, sem a máscara que a religião nos oferece, aí sim somos transformados de glória em glória. Agora, um ambiente onde a pessoa não pode ser autêntica, onde ela tem que forjar algo, como é que o Espírito Santo pode atuar nela? E uma outra questão, eu também sofri, viu, pastor Felipe? Meu pai, pastor, meu avô, pastor da Assembleia de Deus, meu pai foi um grande líder aqui no Rio de Janeiro.
que foi um dos precursores do neopentecostalismo, meu pai, missionário Cecílio Carvalho Fernandes, líder da Casa da Bênção, o diácono de maior confiança dele. Eu tinha 7 anos. Eu não me tornei homossexual. Então não há qualquer relação entre homoafetividade e a... Nada, zero. E eu falo como psicólogo. Agora, de que adianta nós sermos tão moralistas, condenarmos peremptoriamente o aborto e, ao mesmo tempo, inviabilizarmos a adoção de crianças, geralmente abandonadas por famílias heteronormativas, por parte de casais homoafetivos? Quem sabe a homoafetividade seja a resposta de Deus para isso? Deus fez homem e mulher. Sim, nós estamos falando de sexo biológico, mas eu concordo que gênero seja, sim, uma construção social, e eu falo, não como pastor, que sou há 37 anos, mas como psicólogo, que recebe na sua clínica todos os dias gente oriunda da igreja evangélica, inclusive pastores, que têm casamentos héteros, que vivem uma crise terrível porque não se aceitam como homossexuais. Fizeram do púlpito o armário no qual se escondem. E a igreja não sabe lidar com isso. Desde que isso seja varrido para debaixo do tapete, tudo bem. Aí vale e tal. Por que a igreja usa passagens bíblicas que supostamente dão ao homem o direito de usar a sua mulher o dia que quer, sem a sua permissão? Por que a igreja condena tanto o sexo pré-marital, mas não orienta os jovens ao sexo responsável? Sim é sim, não é não. A gente finge que eles não estão fazendo e estão fazendo. E quantos acontecem dentro de lares? E lares heteronormativos. Está na hora de nós encararmos a verdade. Não foi Jesus que disse: conhecereis a verdade e ela libertará? Então está na hora de sermos menos hipócritas. Uma coisa é o ideal. O ideal é lindo, é maravilhoso, mas nós vivemos no mundo real. As demandas são reais. As pessoas estão... Eu sou contra o aborto e eu não tenho como ser a favor, mas eu não posso fazer vista grossa para o fato de que 70 mil mulheres perdem a vida anualmente em consequência de abortos realizados em condições precárias. Que não façam ele. Justamente. Que não façam. Não teriam morrido. Vamos só deixar... Sim, Pastor Hermes, fique à vontade. Ao final, eu quero só colocar uma posição. É fácil. Agora, se uma filha sua fosse aos 10 anos, você ia querer... Minha filha é coberta e lavada com o sangue de Jesus. Não vai ser, não. Não é com a gente. Pastor Hermes. Quando não é com a gente, não vai ser, não. O negócio começou a pegar fogo, hein, gente? Só um minuto, Pastor Hermes. Primeiro, meu respeito, irmão. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a sua pessoa física. Suas colocações foram as piores da face da terra. Ele já arrebentou o pastor aí. Um, E ele é o intermediador, né, do debate. A igreja não tem compromisso de jogar nada embaixo do tapete. Justamente. A igreja tem compromisso com a salvação da pessoa. Se dói, eu vou pedir tudo respeitosamente ao pastor Felipe, longe, eu preciso somente dizer isso para combater, infelizmente, o que o pastor Hermes falou. Se nós jogamos para baixo do tapete o homossexualismo, que não queremos enfrentar, discordo, número, gênero e grau. A igreja que eu pertenço, a Igreja da Assembleia de Deus, a maior Assembleia de Deus desse país, com mais de 80 mil ministros, a cada 3 anos, coloca no seu temário convencional nacional a questão da homossexualidade. Convido o irmão a estudar um pouco a Assembleia de Deus no Ministério de Madureira para entender o que o senhor está falando. 4. Eu não tenho que aceitar a homossexualidade, eu tenho que respeitar o homossexual. Mas a homossexualidade é Bíblia, vai para o inferno. Eu não tenho o direito de desrespeitar o homossexual. O homossexual é um ser normal como eu, que vive como eu, que tem seus direitos como eu, que merece o meu respeito. E se eu desrespeitar, eu tenho um pecado diante de Deus por não estar amando o próximo. 5, senhor, por favor, estuda um pouquinho mais. Meu estudo, eu não tenho talvez o estudo do senhor, mas eu vou lhe dizer o que eu sou. Fiz o curso básico de teologia, fiz o curso bacharel de teologia, fiz doutorado, daqui para frente, tudo fora do país, doutorado, mestrado e me tornei PhD em teologia. E estou aqui para lhe dizer que não há como aceitar o homossexualismo dentro da igreja e não há como aceitar ele na sociedade sem lutar contra ele, mas jamais lutar contra a pessoa. Há uma frase,
antiga que se diz na Assembleia de Deus e que nós usamos até hoje. Amamos o pecador, odiamos o pecado. O senhor falou do pastor Cecílio Pessoa, porque a história eu respeito muito. O pastor Doriel de Oliveira foi um dos maiores amigos que eu tive. Aliás, eu falei em nome da Assembleia de Deus. Observe que nesse debate ele é o intermediador, né? Ele está no centro da mesa, mas ele teve que se pronunciar como pastor, presidente de igreja e de uma convenção. O que o pastor Hermes quis dizer é o seguinte, que as igrejas passam pano, veem, sabem, mas como não é algo declarado, que a pessoa não confessou, não se revelou, né, como alguém desse gênero, então a igreja finge que não está acontecendo nada. Mas existem pessoas dentro da igreja que vivem essa forma, vivem desse modo e está tudo bem. A igreja não combate, a igreja não está preparada para lidar com esse assunto. E aí o bispo vem dizer, não, a minha igreja, nosso ministério, a cada 3 anos falamos sobre esse assunto. Muito bom, mas ainda eu acho que é pouco. A cada 3 anos, né? Teria que ser todo ano, né? Pelo menos. Mas tudo bem que ainda acontece esse tipo de debate, de conversa na igreja. Mas na grande maioria, não. As igrejas não falam sobre isso, não sabem tratar sobre esse tipo de assunto. E o pastor Hermes foi muito infeliz ali no debate, porque ele estava rodeado ali de pastores, ministros, e como eu falei, como não é um debate de 2 pessoas ali, um frente a frente, então o tempo é muito escasso. Apesar de ser 2 horas, né, mas você observa ali na mesa a quantidade de pessoas que estavam. Então isso se torna um debate de muitas pontas soltas. Seria muito interessante, por exemplo, se houvesse um debate com o pastor Hermes, o bispo sendo ali o intermediador e um outro pastor. Eu acho que aproveitaria muito mais o tempo. Mas, em todo caso, se você deseja assistir o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar aqui no nosso canal. Quero pedir já para você se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar um like, que para nós aqui é muito importante. Não esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre a fala do pastor Hermes e também o posicionamento do bispo Samuel. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.